Olá pessoal, vamos continuar então com a resolução de algumas questões do livro do volume 1, tá? O livro que é a coleção Objetivo aqui. Eu já fiz 4 vídeos apresentando a resolução comentada de algumas questões do livro, né? Porque são muitas mesmo. Estamos falando de fatoração, de radiciação, de potenciação e de outras operações que aparecem nas questões, né? No enunciado das questões. Eu estou agora na página 12, né? É o capítulo 3, página 12, está aqui. E nesse capítulo, é uma continuação, trata-se da fatoração de algumas expressões algébricas, né? De algumas expressões notáveis que a gente reconhece pelas características dela. E nós temos, esse trabalho eu estou fazendo para a gente aprender a se familiarizar com essas expressões e saber o que fazer com elas. Então, nessa sequência de exercício aqui da página 12, os exercícios, além de outras expressões já discutidas, ela vai trazer agora o nosso famoso quadrado perfeito, ou trinômio quadrado perfeito. É uma expressão clássica, ela está sempre aparecendo, há muito tempo nós já trabalhamos com ela, tá? E a gente precisa dominar a fatoração dela. Precisamos conhecer qual que é a estrutura dela e como ela fica na forma fatorada. Ela quem? O quadrado perfeito, o trinômio quadrado perfeito. Tranquilo? Então deixa eu pegar aqui o material. Bom, vamos lá, página 12 então. Vou começar aqui com as questões mais simples, tá? Por exemplo, aqui a questão número 30. Ela pede para desenvolver, 30 a 32. Desenvolver o quê? Olha, é a expressão que está indicada. Então, na página 30, o que nós temos aqui? Ó? 2 mais 3m ao quadrado. Então, o que eu tenho? O quadrado de uma soma de dois termos. Ó. Lembrando, então, tá? De novo, né? Há quanto tempo a gente faz isso? Ó? A mais B, que representa a soma de dois termos, elevado ao quadrado. Como que eu desenvolvo essa expressão? Como que eu abro ela? Então, o que você faz? O quadrado do primeiro termo aqui, seja ele quem for, então fica A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Você pode pensar assim também, ó, o dobro do primeiro vezes o segundo. Então, você faz A vezes B, sejam eles quem forem. A vezes B é AB, e depois multiplica por 2. Então, mais 2 vezes o A vezes o B, ó, o dobro de AB, ok? E para concluir, mais o quadrado da segunda parcela, aqui, ó, do segundo termo, que é o B. Portanto, o quadrado do B. Olha, pessoal, isso aqui ficou o quê? Um trinômio aqui, ó. 1, 2, 3. Esse, então, é o trinômio quadrado perfeito. E a forma fatorada desse trinômio é isso aqui. Então, o que essa expressão é? Ela é o produto de dois fatores iguais. Ela nada mais é do que A mais B vezes A mais B, ó, que a gente representa por A mais B ao quadrado. Se eu estou multiplicando dois fatores iguais, eu tenho um quadrado. Daí o nome quadrado perfeito. É como se eu tivesse aqui, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é quanto? 9. Então, 9 é um quadrado. Por quê? Porque eu multipliquei dois fatores iguais. Então, sempre que eu multiplico dois fatores iguais, eu estou calculando um quadrado. Daí o nome quadrado perfeito. Eu posso até pensar que 3 vezes 3 é 9, é a área de um quadrado de lado 3. As duas dimensões têm a mesma medida, 3 por 3. 3 vezes 3, 9. Daí, então, o quadrado perfeito. Dá para formar, com essas dimensões, dá para eu formar perfeitamente um quadrado. Tranquilo? Então, aí eu tenho que conhecer as expressões, os trinômios que são quadrados perfeitos. E eu, conhecendo esses trinômios, eu sei como fatorar.
Eu sei que ele nada mais é do que o produto de dois fatores iguais, que pode ser escrito assim ou pode ser escrito assim. Tranquilo? Então, aqui é o que eu tenho. Ó. Eu vou desenvolver este quadrado. Aí eu vou chegar nessa expressão aqui. Então, eu tenho a soma de dois termos, como é A mais B. Só que aqui não é A mais B, é 2 mais 3. Mais 3M. Vai fazer o quadrado do 2, fazer direto, dá 4. 2 ao quadrado. Mais, vou escrever aqui, tá? 2 vezes o primeiro, que é 2, e vezes o segundo termo, que é 3M, ó, multiplica tudo, ó. É o dobro deste vezes este. Então, este vezes este, e depois multiplica por 2, dá. E mais o quadrado de 3M. Não vou fazer direto, eu vou indicar. Então, ó, 3M ao quadrado, ó. Então, para ficar tudo igual, aqui também eu vou colocar, não vou fazer direto. Os outros eu faço. Então, aqui quem é? É o 2 ao quadrado. Para concluir, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12, portanto, 12m. Mais 3m ao quadrado, os dois fatores estão elevados ao quadrado, 9m ao quadrado. Essa expressão, este trinômio, é um quadrado perfeito. De onde ele veio? Daqui. Tá? Então, essa aqui é a forma estendida desta potência aqui. E a recíproca é verdadeira. Então, daqui eu tenho que chegar aqui. Ok? Então, aqui eu desenvolvi ela. Cheguei aqui. Quando eu estou aqui, eu vou fatorar ela e vou chegar aqui. Tá, tudo bem? 31. A menos 3 ao quadrado. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui não é a soma de dois termos, aqui é a diferença. O procedimento é o mesmo. Você vai fazer o quadrado do A. Só que esse termo aqui vai ser negativo. Menos, ó, 2 vezes este vezes esse. Eu vou direto agora. A única coisa que vai diferenciar, que aqui o termo, esse terceiro termo, no caso do meio aqui, é positivo, aqui vai ser negativo. Então, 2 vezes o A vezes o 3. Ó. A vezes 3 é 3A, multiplica por 2, 6A. E para concluir, mais o quadrado do B, que é 3. O quadrado de 3 é 9. Esta é a expressão. Tranquilo? Então, ficou negativo aqui. Certo? Questão número 32. Vamos lá. Nossa, e agora? Agora você vai trabalhar da mesma forma. Tá aqui ela aqui, ó. Vou copiar aqui. Você vai pegar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 e vai elevar ao quadrado. Tá bom? O que eu faço aqui? Mesma coisa, ó, é esse A, esse B. Então, o que vai ficar? A raiz quadrada do primeiro, então fica raiz quadrada de 5. Eu falei errado, tá? É o quadrado do primeiro termo, então raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais, ó, 2 vezes o primeiro, que é raiz de 5, vezes o segundo, que é raiz de 3. E para concluir, mais o quadrado do segundo termo. Então, é a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Agora, você vai dar uma organizada nisso aqui, ó. Raiz quadrada, quando eleva ao quadrado, ela é simplificada, tá? Então, só ficou o quê? O 5. Mas, olha aqui, ó. Tá multiplicando esse vezes esse vezes esse. Ó, raiz quadrada vezes raiz quadrada, você pode multiplicar. Ambas são raiz quadrada. O que você faz? Multiplica os dois de dentro. Vai ficar 2 raízes de 15. Raiz de 5 vezes raiz de 3. É uma propriedade. Tá? Que eles estão separados. Você pode juntar. Você vai fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 5 vezes 3. Faz uma raiz só. E 5 vezes 3 é 15. Mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, mesma coisa, sobra o quê? 3. E fica assim. Só que nesse caso aqui, esse daqui com esse aqui dá para eu juntar. Ok? Ó, 5 com 3, 8. Por que eu não juntei os outros no caso anterior? Porque eles não eram semelhantes. Aqui os dois são números reais. Tá? Mais 2 raízes de 15. E fica assim. Você não vai juntar esse com esse, porque esse aqui tem a natureza de ser raiz de 15. Esse não é. 2 o quê?
duas raízes de 15. Aqui não são 8 raízes de 15. Então, a expressão fica assim, fica com dois termos. Eu juntei esses dois aqui porque os dois são inteiros. Tá? Esse aqui é um número racional, eu comentei rapidamente isso em sala de aula. Esse aqui é um número irracional. Então, racional com irracional não tem como eu somar. Tranquilo? Então, o resultado é esse daqui. Certo? Ok? Na questão seguinte, ó, é para fazer o contrário. Agora eu vou fatorar, não vou desenvolver. Então, agora eu já tenho a expressão pronta e eu vou escrever nesta forma aqui. Ó. Então ela veio assim e eu vou escrevê-la assim. Tá? Então qual é a dica aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se está certo aqui. Então, a questão número 33. Vamos lá. A expressão é a ao quadrado mais 4a mais 4. Você vai pensar o seguinte, né? Já que nós estamos aí no terceiro ano do ensino médio, né, pessoal? Bem, terceira série do ensino médio aí. Aqui meu celular aqui ficou meio fora de posição. Esse cara é um quadrado? É, a ao quadrado é o quadrado de quem? De a. Então, isso aqui é o quadrado do a. E 4 é o quadrado de quem? Do 2. Então, aqueles dois termos que compõem a potência, né? Que compõem o fator, é a e b. Mas será que é de fato? Aí você vai verificar se o termo do meio é o dobro deste vezes este. Ó, a vezes 2 dá 2a. E 2a você dobra, dá 4a. Então, de fato, esse termo aqui é 2 vezes o a vezes o p. 2 vezes 2, 4, 4a. Então, como que fica essa expressão aqui na forma fatorada? A mais 2 elevado ao quadrado. Tranquilo? Tá? 34. Vamos lá. A expressão é 9a ao quadrado mais 30ab mais 25b ao quadrado. Será que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Se for, posso fatorar assim, escrevendo em forma de potência, né? Posso fatorar? Será que ela é, de fato, o produto de dois fatores iguais? Vamos conferir? Quem é 9a ao quadrado? O quadrado de 3a. Quem é 25b ao quadrado? O quadrado de 5b. Então, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado. Aí você vai verificar o termo do meio. Ele é o dobro desse vezes este? Será que ele é 2 vezes o 3a vezes o 5b? Confere. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30b. Então, de fato, esse é um quadrado perfeito. E a sua forma fatorada fica o 3a, que é esse daqui, mais o 5b, que é esse daqui. Tudo isto elevado ao quadrado. Tranquilo? Questão número 35. Questão número 35. Vamos lá. 1 menos 18x ao quadrado mais 81x à quarta. Será que é? Vamos lá. 1 é o quadrado de quem? De 1. 81x à quarta é o quadrado de quem? 9x ao quadrado. 9 ao quadrado, 81, x ao quadrado elevado ao quadrado da x a 4. Ok? O termo do meio é 2 vezes o primeiro, que é 1, e vezes o 9x ao quadrado? É. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 9, 18. Aqui, ó, 18x ao quadrado. Então, essa expressão é um quadrado perfeito. Como que fica a sua forma fatorada? 1 menos, o sinal desse termo do meio aqui, o 9x ao quadrado. Tudo isto elevado ao quadrado. Significa, então, que essa expressão tem dois fatores iguais. Quem? 1 menos 9x ao quadrado. Tá? Lembrando, pessoal, que às vezes eu posso escrevê-la assim. Ok? Vezes ele mesmo.
mesmo fator. O que está escrito aqui é o que está escrito aqui, tá? Muito bem? Tranquilo? Vamos para a questão número 36, que vai dar um pouco de trabalho, tá bom? Ver se a gente consegue fechar ela. É bom que a gente trabalha várias coisas aqui. Na questão número 36 está assim, o quadrado do número raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 mais raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 é. Então eu vou copiar ele aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, ver se eu vou ter tempo. Acho que sim, tá? 36. Então eu vou pegar esse número, 2 mais raiz de 3, somar com esse número, 2 menos raiz de 3. Não, na verdade, a expressão é esta. Isso aqui é um número irracional, isso aqui é um número irracional. Mas o que ele quer? Ele quer o quadrado desse número. Então, o que você vai fazer? Vai pegar tudo isso aqui e vai levar ao quadrado. Olha, o que eu tenho aqui? A soma de dois termos. É como se tudo isso aqui fosse o A, tudo isso aqui fosse o B. Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Tranquilo? Então, aqui a gente trabalha com radiciação, tá? Uma boa revisão aqui. Vamos lá? Então, como que desenvolve isto? Então, você faz o quadrado do primeiro termo, que é tudo isso aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Ó, o quadrado do A, mais o A é tudo isso aqui. Mais 2 vezes o primeiro, que é isso daqui, vezes o segundo, que é esse daqui. Temos. E para concluir, mais o quadrado do segundo termo, né, do B. Então, mais essa raiz aqui, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Ok? Agora é só trabalhar isso aqui. Vamos lá. Raiz quadrada elevado ao quadrado, tá? Cancelamos pela simplificação. Então, o que vai ficar? 2 mais raiz de 3. O radical desapareceu. Mas, olha que interessante aqui, ó, 2 vezes essa raiz, vezes essa raiz. Ó, essa raiz está multiplicando essa daqui, ó. É aquele caso, vou colocar aqui no cantinho, ó. Raiz de m vezes raiz de n. É a mesma coisa que raiz de m vezes n, claro, porque as duas têm o mesmo índice. Então, o que eu vou fazer? 2 vezes quem? Esse cara aqui, 2 mais raiz de 3, agora eu preciso colocar parênteses, porque aqui tem dois termos, vezes esse cara aqui, ó, vou colocar numa raiz só, porque está multiplicando e as duas são quadrado, estou usando essa propriedade. Então, 2 menos raiz de 3, tranquilo? Mais raiz quadrada elevado ao quadrado. Então, eu faço isso aqui, o que ficou? 2 menos raiz de 3. Então, uma expressão matemática. Isso aqui é uma expressão. 2 mais raiz de 3, mais 2 vezes essa raiz, mais 2 menos raiz de 3. Olha, eu vou fazer o seguinte, mais raiz de 3 mata menos raiz de 3. Já me livro desse termo aí, vai dar zero. Então, o que ficou? 2 aqui vai dar 4. Então, 4 mais 2 vezes. Olha só, pessoal, o que eu tenho aqui dentro da raiz. Ó. O produto da soma pela diferença de dois termos. 2 mais raiz de 3, 2 menos raiz de 3. Lembram o que é isso aqui? Isso aí é a forma fatorada de quem? Da diferença de 2 quadrados. Lembra desse fato aqui? Eu vou colocar a ao quadrado menos b ao quadrado. É uma diferença de dois termos. Isso aqui, na verdade, é o quê? A mais b vezes a menos b. Lembra disso? Então, é o que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Significa que eu posso escrever essa expressão de que forma? O quadrado do primeiro, que é 2, menos o quadrado do segundo, que é raiz de 3. Então, fica raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Ficou meio apertadinho aqui. Lembraram disso?
O resto eu já coloquei, né? Esse 2 eu somei que esse 2 deu 4, essa raiz de 3 matou menos raiz de 3. E vamos concluir aqui então, ó, 4, não vamos somar 4 mais 2, hein? Porque esse 2 está multiplicando. Vai ficar 4 mais 2 vezes quem? Vamos lá. Vou fazer por parte, que daí fazer direto. 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 3, quando eu levo ao quadrado, corta o sinal da raiz, fica o quê? 3. Então, 4 menos 3. Continuando, vai ficar então 4 mais 2 vezes 4 menos 3, pessoal, é 1. E raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, ficou 4 mais 2. Né? 2 vezes 1 aqui. Tá? 4 menos 3, de onde veio esse 3? Aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Raiz quadrada eleva ao quadrado, desaparece o sinal da raiz. 4 menos 3 é 1, 2 vezes 1. Tá? Claro, não precisa ter escrito aqui, ficou 4 mais 2. E 4 mais 2 é igual a quanto? 6. Resolvido o nosso problema. Tranquilo? Alternativa C. Certo? Se eu não me engano, pessoal, depois vocês dão uma olhadinha no livro, o livro está dizendo que a alternativa correta é a E, mas está errado, tá? Lá no livro anotaram errado. Na verdade, a alternativa certa é a C, ok? 6. Tranquilo? Pessoal, eu estou ainda com alguns minutinhos, eu acho que dá para fazer a outra questão, ok? Vamos lá? A outra questão está um pouquinho apagada aqui, vou pegar do livro. Página 12. Ó. Aqui na página 12 é que ela está mais... Aqui, ok? Vou copiá-la aqui. Certo? Eu vou copiar, vocês já viram, né? Então vai ficar assim. Vou até tirar isso aqui. Então a questão é, questão número 37. Vamos ver se dá tempo, tá? Então é x ao quadrado mais xy dividido por xy menos y ao quadrado vezes, é bom quando está multiplicando, pessoal, quando está multiplicando já é fator, isso já é fator, facilita muito, já dá para simplificar bastante coisa, ok? Eu vou ter que ser meio rápido aqui por causa do tempo, eu tenho 8 minutos para fazer esta questão, acho que eu não copiei errado, vamos lá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar para simplificar. Eu vou identificar fatores iguais, né? No numerador e no denominador. Primeira coisa, o que eu vou fazer aqui? Aparecendo? Tá. Ó, aqui dá para colocar em evidência quem? O x. Ó, tem x aqui, tem x aqui. Já falei bastante sobre isso. Pega um fator x, coloca em evidência. Aqui tem 2, ficou 1. Mais o y, né? Porque o x daqui está em evidência. No denominador, quem é comum é o y. Coloca o y em evidência, aqui ficou o fator x, menos, aqui tem y ao quadrado, um fator está aqui, ficou outro fator, ok? Vezes, vamos lá, diferença de dois quadrados, eu acabei de fazer no exercício anterior. Isso é um quadrado, sinal de menos. Como que fica isso? Então, fica x mais y, a forma fatorada, vezes x menos y, forma fatorada, pessoal. Então, está multiplicando. E no denominador, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Só que aquele termo que geralmente aparece no meio, veio aqui no canto. O que tem? Essa expressão aqui, eu posso tranquilamente escrevê-la assim, ó. X ao quadrado mais 2xy, pego esse termo aqui e coloco no meio, e mais y ao quadrado. Não tem problema nenhum, tá? Pois é uma expressão algébrica, tá? A posição das parcelas numa expressão, onde elas estão, né? A ordem das parcelas não altera a soma. Então, ó, x ao quadrado é o quadrado de x, y ao quadrado é o quadrado de y, e o termo do meio é o dobro desse vezes este. X vezes y é xy, 2 vezes 2xy, ok? Então, qual é a forma fatorada disso aqui? A forma fatorada é x mais y elevado ao quadrado. Então, essa expressão é x mais y elevado ao quadrado, que nada mais é do que x mais y
vezes x mais y, concorda? A mesma coisa. Pronto, assim fica melhor para a gente enxergar aqui. Ótimo! O que eu vou fazer? Não está multiplicando? Se está multiplicando, eu posso simplificar, pessoal. X mais y, x mais y, x mais y, x mais y. Tudo multiplicando, tudo é fator. X menos y, x menos y. Resolvemos o nosso problema. O que ficou em cima? X, embaixo, y. Este, portanto, é o resultado da nossa questão. Tá bom? Então, tá aqui a questão que a gente fez. Essa daqui, questão número 37, e a alternativa letra E, x sobre y. Ok, pessoal? Então, fizemos aí mais alguns exercícios envolvendo fatoração. Ok? Então, nesse exercício que eu fiz nesta videoaula, trabalhamos, né? Já tínhamos trabalhado em sala de aula, claro, expressões conhecidas, né? Identificadas como trinômio quadrado perfeito ou simplesmente quadrado perfeito. Bom, pessoal? Espero que tenha sido útil. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.